videogame, muita gente ainda pensa neles como entretenimento. Mas será que eles podem ser úteis na educação? Como será que eles podem entrar dentro do ambiente escolar? Num momento em que tecnologia dentro das escolas tem sido super debatido, qual o papel dos games nessa história? A gente trouxe esse tema para mais um episódio de Esse Jogo Não Tem Pause. Para essa conversa ficar ainda mais interessante, eu convidei o Ismael Lessa, que é pedagogo e professor lá na Diverse Games, e a Viviane Japiaçu, que é professora, vou até ter que ler aqui, gente, para eu não esquecer. Ela é professora, engenheira ambiental, doutora em ciências ambientais e especialista em mídias e tecnologia na educação, certo? Bom, gente, obrigada por estarem aqui conversando. E aí a minha primeira pergunta é o seguinte: quem trabalha com games na educação também é gamer? Pode ser, não, nem sempre. Às vezes faz parte da trajetória. O Ismael eu sei que é gamer, fala um pouco aí. Eu comecei nos jogos, né? Eu já tô no universo dos jogos há muito tempo. Recentemente um aluno perguntou desde quando eu jogava, eu respondi que era desde 2005 e eu fiquei assustado, assim, mas é isso, né? Os jogos geralmente são introduzidos como uma forma de entretenimento ali na infância, a gente fica super vidrado nessas coisas. E aí foi assim que eu entrei nesse universo, até descobrir que ele podia ser super útil dentro da educação. Legal. E você, Viviane, o game entrou depois no trabalho ou como é que foi isso, assim? Eu jogava em casa, né, aqueles videogames Nintendo, aquela época que ainda era tudo 2D, né? E de diversão. Em casa com a minha família, com os meus pais. Depois eu desapeguei um pouco disso e retomei, voltei para o universo dos games no campo da educação, percebendo que eu podia tanto criar games autorais, né, usando determinadas plataformas para trazer essas finalidades desejadas, quanto colocar os estudantes para criar os games, para desenvolver várias competências e habilidades. Então, eu enxergo várias possibilidades. Entendi. Como que você percebe os jogos como essa ferramenta educacional? Conta um pouco desse trabalho, assim. A gente desenvolve na universidade, né? Em algumas disciplinas, eles têm que criar soluções para problemas da sociedade, dos ODS e tudo mais. Então, o estudante desenvolvendo um jogo, ele tem que consolidar aquele conhecimento, ele tem que entender, né, essa lógica do pensamento computacional, então vai desenvolvendo ali uma capacidade de raciocínio muito interessante. Tem a possibilidade de expressar, né? O seu olhar, sua visão de mundo, a sua arte, trazendo vários elementos ali para dentro. E geralmente eles ficam muito encantados em ver depois esse produto podendo ser utilizado, né, por outras pessoas, levando para a família algo que eles construíram. Então, a gente trabalha muito sobre essa perspectiva, né, do aluno autor, do aluno que acaba se engajando muito mais nesse processo de produção do que apenas consumindo, né? Mas eu também utilizo às vezes para criar jogos para trabalhar o conceito, né, conceitos principalmente mais complexos, de forma mais lúdica, e isso também funciona. Não só com criança, com adulto funciona super bem, né? A gente não gosta? Era isso que eu ia perguntar, porque você está dentro da universidade. Eu acho que a gente fica com uma percepção, acho que o Ismael vai até falar disso mais na frente, assim, como que os jogos podem ser utilizados na educação. Quando você fala de educação na educação infantil, no ensino fundamental, talvez fique um pouco mais fácil de alguém perceber isso, porque a gente associa games a entretenimento, então, tá brincando com jogos com criança. Mas você faz isso dentro da universidade, né? Sim. Eu acho que todo mundo tem a criança dentro de si, né? Tem isso. E o que é super importante para o educador é conseguir mostrar o sentido daquilo, para o aluno não vir com uma perspectiva de tô sendo enrolado só para brincar, não. Aquele jogo, ele tem uma finalidade conectada com o conteúdo, e quando ele alcança aquele objetivo, ele está alcançando também um dos objetivos de aprendizagem da disciplina. Eu acho que isso que precisa ficar muito claro. Obviamente, a gente também percebe em que turmas, né, ou em que contextos aquilo vai funcionar bem, né? Mesmo numa mesma disciplina, às vezes a gente precisa ir adaptando. Mas eu não tenho tipo problemas, eles recebem muito bem, na verdade ficam muito animados de ver essa mudança de perspectiva, né, de sair daquela posição muito passiva para ir para algo mais divertido. Eles se divertem bastante nesse processo. Legal. Ismael, conta pra gente um pouco como que você percebe essa relação jogos e educação. Eu acho que na minha cabeça é muito uma coisa de que vários conceitos e habilidades elas já são desenvolvidas lá e muitas das vezes a gente não se dá conta disso, né? Eu acho que o primeiro grande insight que eu tive foi ver uma pessoa que tinha uma certa relação de dificuldade com a matemática, mas ela fazia cálculos super rápidos dentro do jogo, ela precisava estar exercitando aquilo tudo, e eu identifiquei que era a maneira como estava sendo apresentado para ela, não era aquela
era necessariamente ruim em matemática. Ela só não estava se adaptando muito bem às maneiras como ela estava sendo apresentada, aquela disciplina e tudo mais. E quando ela foi para dentro do jogo, onde ela ia precisar utilizar aquilo ali, ela estava conseguindo aplicar super bem e tudo mais. Então eu acho que na minha cabeça é muito disso, né? Eu pego um conceito, às vezes eu analiso uma habilidade que a gente precisa desenvolver e eu procuro um jogo onde eu consigo adaptar aquilo. E muitas das vezes é isso, né? Quando as pessoas vêm, elas não enxergam necessariamente que elas estão aprendendo ou que aquele processo de educação está acontecendo. E aí quando você fala para ela, olha só, mas aqui você multiplicou, aqui você subtraiu, aqui, ela fica, nossa, é mesmo, né? Exatamente, eu estou executando aquela operação aqui e nem tinha me dado conta. Aqui né, quando você está falando desse trabalho na Diverse Games, o aluno, ele chega, né, para ter uma aula de games. Então eu vou aprender a jogar. Ele não tem, como você falou, ele não tem uma expectativa de que vai aprender matemática e ele se surpreende com isso, né? Acho que é isso que você está trazendo pra gente. Mas como que você imagina também a utilização dos games dentro do espaço escolarizado? Assim, que caminhos você vê como possibilidade, assim, como eu gosto muito de uma lógica onde você vai pegar as competências que vão ser desenvolvidas dentro do ano, a gente pode utilizar disciplinas ou de maneira geral, e a gente começa a separar aulas para serem construídas dentro dos jogos. Então, a gente vai falar sobre formas geométricas. A gente pode usar o Minecraft para brincar super com isso, a diferença de um quadrado para um cubo, o que é uma figura em 3 dimensões. Eu gosto muito de falar de matemática dentro dos jogos porque eu acho que eles são muito ricos disso. Então, a gente vai falar sobre unidades de medida, eu quero falar sobre metros, quilômetros. A gente pode jogar Mario Kart enquanto a gente está aprendendo isso, ou diversos outros jogos de corrida. Então eu acho que essa estrutura ela funciona muito bem. O professor, quando ele está desenvolvendo o planejamento pedagógico dele, ele vai olhar para o ano, vai entender tudo que precisa ser aplicado e ele começa a pensar em aulas e atividades. E aí a maneira como eu enxergo é isso, essas atividades elas também vão ser construídas dentro dos jogos e dá super certas, né? A gente tem um engajamento muito bacana dos alunos. Eu acho que trazer metodologias, né, que se conectam cada vez mais com as pessoas, como você disse antes, né, é muito daquele público. Às vezes é isso, você tem uma galera que tem um interesse maior nisso e funciona muito. Eu acho que com o passar do tempo a gente tem fugido muito dessa educação bancária, que é aquela coisa do professor que fica ali jogando conhecimento para dentro da cabeça dos alunos, e a gente tem transformado os alunos em cada vez pessoas mais ativas. Eu acho que o jogo ele contribui muito nesse processo, do aluno entender que ele está fazendo parte da construção ali do conhecimento. Você estava falando, eu me lembrei de uma situação que a gente ouviu lá no primeiro episódio. A gente estava entrevistando famílias, né? E um pai falou assim, eu estava no momento que meu filho estava começando a precisar aprender a ir sozinho até a escola e eventualmente ele não ia sair da escola, ia para nossa casa, ia para casa dos avós. E eu falei, não, peraí, então vou começar a jogar com ele jogos de mapa, porque ele vai começar a se localizar, entender, né, como andar na rua, e que se ele entrar de repente num caminho que ele não conhece pode ser perigoso, enfim. E aí foi trazendo isso. E eu fiquei pensando, você trouxe o exemplo do Minecraft, o que faz um jogo vocês perceberem que ele tem um bom recurso pedagógico? Eu acho que o conteúdo, né, como você consegue trabalhar, eu acho que antes da gente pensar nisso, tem que preparar os professores, isso é muito importante, porque os cursos de licenciatura ainda não trabalham com essa perspectiva. Até lá na Veiga de Almeida a gente tem trazido isso, algumas disciplinas com essa perspectiva, mas precisa formar professores que entendam, né, e que incorporem isso. E essas conexões, né, que a gente consegue perceber. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, cartografia, se eu vou trabalhar geografia, o mundo, por que ficar olhando para um atlas no papel se eu posso explorar esse mundo ali, se eu posso criar o próprio mundo inspirado, né, nessas referências que os alunos trazem? Então, já trazer ali a multidisciplinaridade, que era um pouco que a gente estava conversando aqui, né? Então, eu enxergo muito isso, tanto nesses jogos que já são prontos, né, mas o Minecraft tem esse mundo a ser criado, assim como o Scratch. Eu gosto muito da plataforma Scratch, porque a gente cria o que quiser a partir dali, trabalha também matemática, física. Então eu acho que é isso. Eu acho que é um recurso pedagógico, porque assim como o papel e a caneta, você pode criar o que quiser a partir daquilo. Perfeito, entendi. Eu acho que eu vou num movimento muito parecido, mas eu tendo a olhar muito para os jogos e tentar, a partir deles, identificar alguma coisa que eu acho que seria útil em alguma disciplina e tudo mais. É muito comum que eu faça isso.
Eu vou dar um exemplo aqui de uma atividade que eu desenvolvo lá na Diverse. A gente, quando vai apresentar o Valorant, que é um jogo em primeira pessoa, de tiro e tudo mais, a gente apresenta os personagens para os alunos. E os personagens têm diversas nacionalidades, ali as suas características, as culturas e tudo mais. E tem uma personagem que os poderes dela vêm do universo, do espaço, das estrelas e tudo mais. Então eu acho que é uma ótima oportunidade da gente, por exemplo, apresentar os astros, falar um pouco sobre o que é o universo. E utilizando o jogo, a gente vai entrando ali cada vez mais para dentro de uma habilidade, de uma competência que a gente pretende desenvolver dentro da disciplina, sem que os alunos necessariamente tenham entendido que aquilo ali é uma aula dessas super técnica, falando só. Não, eles estão inseridos no universo do jogo e estão aprendendo sobre os planetas, estrelas, supernovas. Acho que a física é uma coisa também muito bacana. A gente, quando vai falar dos jogos, eles usam a física em diversos momentos diferentes. Uma colega de trabalho minha, Malu, ela foi campeã agora de um jogo de skate chamado Skate Excel, que a grande diferença dele para os demais jogos de skate é que ele utiliza a física exatamente como ela se propõe no nosso mundo. Então a maneira como os pés e as pernas estão posicionadas no skate são super relevantes. E você utilizar desse jogo para falar sobre um conceito de física faz com que o aluno consiga, de uma maneira muito mais lúdica, entrar naquele universo, entender aquele conceito. Uma aula que talvez possa ser realizada no laboratório também pode ser realizada dentro do computador, dentro do videogame. Eu acho que é isso. Enquanto você está falando, talvez alguém que está em casa nos ouvindo tenha a sensação de que você, Ismael, consegue perceber isso e ter essas ideias porque você é gamer, porque você joga. E aí talvez um professor que não tenha o game na sua rotina, talvez pense assim, tá, muito legal, achei incrível essa ideia, mas eu não vou conseguir fazer isso em sala de aula. Então como que você falou, né, precisa preparar os professores. Como que você tem visto isso, assim, essa formação desses professores para que eles estejam mais abertos ao uso dessas tecnologias e aos jogos digitais dentro da educação? Eu acho que esse ainda é um desafio, né, que a gente precisa enfrentar, até de preconceitos mesmo. Alguns ainda enxergam que não, jogo, vou misturar, né, vai me dar trabalho. Mas uma outra coisa é que não pode ter medo de usar um recurso novo, né? Então, e nem a gente subestima muito o jovem, o adolescente. A gente pode propor desafios e cabe a eles explorarem, faz parte do processo de aprendizagem, né? Desperta essa curiosidade. Coloca com eles, constrói junto. Eu acho que tem que estar... A gente precisa, quando vai trabalhar com tecnologias educacionais, estar aberto para uma cocriação com os alunos, né? Para trabalhar junto. E isso super funciona. Eles ficam super empolgados, ensinam a gente já troca experiência, né? Acho que dá super certo.